A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil entregou uma carta à Assembleia Legislativa de São Paulo repudiando os ataques do deputado Frederico Dávila, do PSL, e cobrando punição. O repórter Elton Moreira preparou uma reportagem e conta os detalhes para a gente. Milhares de mensagens vêm se multiplicando nos últimos dias em apoio ao arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, e também ao Papa Francisco. Na última quinta-feira, o deputado estadual Frederico Dávila, do PSL, chocou a todos ao promover um discurso de ódio, xingando as duas lideranças religiosas durante sessão na Assembleia Legislativa de São Paulo. Devido às graves ofensas, a CNBB, por meio de uma carta, repudiou os ataques e cobrou da Assembleia punição ao parlamentar. O texto destaca: nesta oportunidade, registramos e reafirmamos o nosso incondicional respeito e o nosso afeto ao Santo Padre, o Papa Francisco, bem como a solidariedade a todos os bispos do Brasil. A CNBB aguarda uma resposta rápida de Vossa Excelência, postura exemplar e inspiradora para todas as casas legislativas, instâncias judiciárias e demais segmentos para que a sociedade brasileira não seja sacrificada e nem prisioneira de mentes medíocres. O arcebispo de Belo Horizonte e presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, também gravou um vídeo alertando sobre a gravidade das agressões. A CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, rejeita fortemente as agressões do deputado, uma postura anticristã. Neste momento, a CNBB está dedicada a fazer com que o parlamentar responda judicialmente por suas lastimáveis declarações. A ofensiva do deputado aconteceu após a missa do feriado de 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, quando Dom Orlando Brandes criticou a política armamentista e disse que a pátria amada não pode ser pátria armada. O deputado estadual de São Paulo, Frederico Dávila, é ruralista e conhecido pelas suas posições polêmicas. Há 2 anos, ele propôs que fosse feita uma homenagem na Assembleia Paulista ao ex-presidente chileno Augusto Pinochet, um dos ditadores mais sanguinários da América Latina. Ele também já foi condenado pela Justiça a pagar indenização ao PSOL por ter afirmado que o partido tinha relações com o narcotráfico internacional. Além da CNBB, congregações religiosas também manifestaram apoio aos líderes católicos. A província dos jesuítas do Brasil, em nota de solidariedade, destacou: somos solidários porque acreditamos que jamais os discursos de amor ao próximo, como nos ensinou o nosso Mestre Jesus Cristo, podem ser calados por palavras que pregam a morte e a escuridão. Lembramo-nos sempre que não há vida nas trevas. Já a Ordem dos Dominicanos publicou que o discurso cujas bases são o ridículo e a ignorância, a desinformação e a má-fé, traduz o que de pior chegou à política brasileira: o ódio, a violência e a barbárie. E a gente segue falando sobre esse assunto com Dom Pedro Luiz Stringini, bispo diocesano de Mogi das Cruzes e presidente da Regional Sul 1 da CNBB. Dom Pedro, inclusive, foi o responsável por entregar uma carta ao presidente da Alesp cobrando punição ao deputado Frederico Dávila. Dom Pedro, boa noite ao senhor, obrigado pela presença. Boa noite ao senhor também, boa noite a todos, muito obrigado. O senhor já entregou essa carta? Entreguei hoje esta carta acompanhado do padre Paulo Renato, da CNBB, assessor político. Esta carta que eu entreguei é a carta original assinada por Dom Valmor e os demais bispos da presidência nacional. E foi entregue, é aquela carta aberta, mas cujo original foi entregue ao presidente da Alesp, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o deputado Carlos Pinhatari, que recebeu, e eu fui acompanhado então do padre Paulo e mais 4 deputados católicos. Foi entregue, sim. Eu queria que o senhor dissesse aqui para a gente mais uma vez qual é a posição da CNBB diante desses ataques tão duros por parte desse deputado. A posição da CNBB, em primeiro lugar, foi se solidarizar com o Papa Francisco, nosso amado Papa Francisco, que foi ofendido, também Dom Orlando Brandes, que foi ofendido por ter dito coisas
tão do evangelho que nós ouvimos todo dia, ou seja, Dom Orlando falou sobre a paz, sobre a não violência, falou sobre a fraternidade, falou sobre a verdade. São princípios do evangelho. A gente não entende por que esses princípios do evangelho irritaram tanto esse deputado e irritam tanto a este segmento da política que hoje segue a linha desse deputado. Então, solidariedade ao Papa, Dom Orlando e a toda a igreja, aos católicos, porque os católicos todos ficaram ofendidos, e um pedido, sim, de medidas que, aliás, o presidente da Alesp, Carlos Pignatari, acolheu esse pedido com muita atenção, e logo depois que nós entregamos, houve uma sessão em que deputados de diversos partidos também fizeram o seu ato, certamente, de certo modo, de desagravo com tudo isso. Dom Pedro, qual é a gravidade dessas ofensas que a igreja recebeu? A gravidade vai no sentido de que um parlamentar tem que ter, no mínimo, decoro. Depois tem que ter também princípios democráticos que falharam, no caso desse deputado, porque ele não respeitou a opinião dos outros, no caso a opinião do Evangelho. E depois também nós temos que construir uma sociedade civilizada, e nós estamos assistindo a uma cena muito mais na linha da barbárie do que da civilização. Repito, é um momento infeliz da política que nós estamos vivendo e que a gente espera que passe também. Por isso que a reação, seja da CNBB, seja de tantos parlamentares e seja de tantas instituições, reações contrárias a esse pronunciamento, isso é um bom sinal, isso é um sinal de esperança. Temos que ter serenidade, temos que rezar, mas temos que ser firmes e caminhar no país, no sentido, sim, de defender a democracia, de defender as liberdades, sobretudo defender o nosso povo. O nosso povo precisa de alimento, não de armas. Nosso povo precisa de alimento, nosso povo precisa de cuidado com a saúde, precisa de emprego. É tudo isso que o nosso povo precisa e quer, e o nosso povo é pacífico. Então tem razão Dom Orlando quando diz que pátria amada não é pátria armada, mas é pátria de irmãos, pátria da solidariedade. Dom Pedro, a CNBB vai tomar medidas judiciais contra esse deputado? A carta diz que sim, que vai tomar, como também a Alesp está tomando, na linha através do Conselho de Ética da Assembleia Legislativa. Também vai tomar providências, e a CNBB também diz a carta, através de Dom Valmor, e a palavra de Dom Valmor, que sim, porque a CNBB tem o seu departamento jurídico consistente e que tem que ser exemplar, sem dúvida nenhuma. O deputado já fez o seu pronunciamento, no meio dos pronunciamentos contrários, ele fez também o seu pronunciamento, pediu desculpas, porém, no discurso dele, se nota que o que ele falou é uma convicção dele. Ele pede perdão porque disse que estava num momento muito difícil, nervoso, tinha sido assaltado, e é verdade, claro, isso acontece com ele, pode acontecer com todos. Então, ele se exaltou, mas ele diz no discurso que ele se exaltou na forma, ou seja, no modo de dizer, e não no conteúdo. Então, praticamente, ele é o pensamento dele, como nós sabemos que é, sim, o pensamento do gabinete do ódio e este momento político difícil que nós estamos vivendo. Mas, repito, nós cristãos, católicos, temos que ter serenidade, oração, solidariedade e lutar naquela firmeza permanente. Nós somos contra toda a violência, mas sim com consciência, sem alienar-nos da situação e juntos, como irmãos. Dom Pedro, muito obrigado pela participação do senhor. Boa noite. Boa noite, senhor. Boa noite a todos. Tá certo.